depois que puder estudar ele, Tortel Poltrona, um palhaço espanhol, ele é meio que diretor disso, e ele fez uma seletiva aqui no Brasil, falou, "Oh, vem cá, me conheceu, fiz a oficina dele, chamou eu, chamou outros brothers, uma amiga também, falou, vamos, você quer conhecer a nossa missão tal? Você tem passaporte? Falei, tenho. É o seguinte, vou levar você para conhecer. Aí eu fiz um treinamento na Espanha, de uma semana, foi o seguinte, quem conhece um pouco da geografia sabe que tem os meridianos, né? A linha do Equador. Então, eu falo assim, a gente estuda, divide o mundo em janelinhas. E aí, então, nós vamos para essa janelinha, 10 por 40. Então, você conta a partir do meridiano de Greenwich 10 e da linha do Equador 40, que é a linha da faixa de Gaza. E aí até começou essa guerra aí. E era muito pior. Hoje em dia, assim, claro, tá terrível, mas lá não podia se passar por nada. Ainda mais palhaço. Ainda mais ocidental. Chegamos, né, lá, a gente desembarcou no Golfo Pérsico, e tipo, a gente pensou assim, puta, eu falei, eu não quero fazer isso, eu não falo inglês, meu espanhol é terrível, o que eu vou fazer para essas crianças, o que eu vou fazer para essa gente? E dentro disso, eu tinha duas médicas e uma enfermeira. A enfermeira, a maldita, levou uma bíblia. Porra, para aquela região onde, tipo, tudo é extremista. E aí a gente pegou um carro, viajamos 6 horas e chegou na fronteira pra gente chegar na aldeia. Aí parou pela milícia de lá, falou, desce todo mundo do carro. Aí ela desceu primeiro, ela já foi pedindo se despedindo da gente. Aí ela mostrou a mala dela assim, tinha a Bíblia em cima. Levar ela era presa, tem paradeiro dela até hoje. Obviamente, né, a gente já sabe o que deve ter acontecido. Porém, eles precisavam olhar a mala dos palhaços. E aí, como é que foi? Ai, cara, palhaço. Ah, o cozinho na mão. Aí eles falam assim, deixa tudo de fácil acesso, que se eles precisarem revistar, eles revistam e esclarece tudo. Eles sabiam que a gente ia lá, mas quem ia lá? O porquê ia lá? E a gente chegou, eles abriram as malas, pra você ter ideia, não podia ter zíper, então tinha que ser malas daquela de abre e fecha. Aí eu tava com a minha mala. Quando eles abriram meio que ao contrário, a primeira coisa que caiu foi o meu sapato. Eles olharam um pro outro. Aí eu vi esse cochichão e falei, fudeu. Acho que Mas, 10 tiros na cabeça e é o mínimo. mas por que o sapato? O Porque sapato de o palhaço. sapato de palhaço. Plá, Ah, plá, tá. plá, caiu assim. Grandão, com. Ah, Grandão. sim. Eu falei, cara, acho que é uma das coisas mais poéticas sendo palhaço, até eu explico por quê. Aí caiu o sapato e falei, meu Deus, agora. Aí o meu colega falou, como assim você não prendeu ele bem? Porque você tem que amarrar bonitinho, só que soltou, sei lá o que aconteceu. Aí caiu. Aí eles olharam, eu fui o primeiro. Eu falei, tá, se dos outros também, do meu colega levou tênis normal, tá, porque ele é mais acróbata, ele salta, ele é mais ginasta. E aí ele falou, não. Aí eles falaram assim, vai. Aí entramos sem a enfermeira, então só foi as duas médicas. Chegamos no vilarejo, era um cômodo um pouquinho maior que isso, com 76 crianças desnutridas, todas, você vê desnutrição, assim, muito magras. Mas, pô, já sabendo que a gente ia chegar lá, a princípio pela comida, que é o tal da ração humana, né? Que até foi tentado empregar. Eram os biscoitinhos mesmo, assim, feito com proteína, com um pouquinho de açúcar, carboidrato, que era um pacotinho para cada um. É o que a gente podia levar. Não podia levar mais nada, né? E aí, enquanto a médica dava uma para a criança, ela atendia uma, e aí assim, a gente não se maquiamos só dentro dessa casa. De repente a gente começou a se maquiar, não podia ser maquiagem forte, então um olhinho, um risquinho de lápis. Daqui a pouco a gente escuta pô, pô. As crianças, 76 crianças, no alto da sua fraqueza, no alto da sua desnutrição, de vez de elas se assustar, elas começaram. Eu não sei dizer o idioma, mas. Na, 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 na. Começaram a bater palma e cantar parabéns bem alto. Para que nós, palhaços, não se assustasse com os barulhos das bombas lá fora e dos corpos que estavam surgindo e não deixasse de fazer um show para eles. Pô. O palhaço, ele acessa isso.
E quando a gente fez 3 números, eu fiz um número com tropé, com um kazoo, que é um instrumento pequenininho de sopro, acho que você deve ter visto, né? Sei. O que você produz. Aí eu cantava pá, 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 e tá, era só isso. Um amigo fez uma performance que ele faz, já chama de cascata cômica, que ele senta na cadeira, cai, sobe na mesa, cai. E aí a gente fez uma acrobacia. Acabou no show. Foi isso, deu 10 minutos. A gente ainda com o coração, ai meu Deus, o que tá acontecendo lá fora? A primeira coisa que a gente abriu a porta e saiu, que tinha que se fechar, que aí depois que o soldado falou, pode vir, pode vir. Que aí foram os soldados da ONU, o cheiro de fumaça e morte. Só que as crianças, ficou abraçado na gente. Eu falei, meu Deus, a gente precisa ir, porque a gente tinha 4 horas certinha para sair do país. Do cara da Palestina. Então, era tudo mesmo minimamente calculado o tempo, porque né? você não pode. A gente só ia fazer a missão de para a médica atender, porque aí ela fez o relatório de todas as crianças, que aí ia vir outra, dizia já que só com os soldados, que aí ia dar a medicação necessária para cada criança. Né? Uf, pode falar. E é isso. Aí a gente saiu, entramos no carro correndo. Eu fiquei uns 3 dias sem falar, catatônico. O meu colega, ele só foi falar depois de um mês. Não falava. E foi assim, a gente entregou, fizemos um trabalho. Acho que a gente ganhou em dinheiro ali, se eu não me engano, 70 euros. Só que a gente não queria pegar em nada, assim. Tipo, não é justo, cara. Sim. Eu ganhar dinheiro sabendo que 76 crianças não pode amanhecer amanhã. E aí eu acho que talvez foi isso que me faz assim, poxa, olha que eu vivi, cara. Sabe assim? Uma cabeçada nas bolas, a Covid, sabe? E aí me reestruturei, preciso entregar mais, assim. E aí a arte, o palhaço, me fez chegar nisso. Consecutivamente, o Papai Noel. Que aí vem uma outra história disso. Vocês vão entender que a minha vida é isso, assim, tem uma tragédiazinha, mas que me ensina a ser um ser humano muito melhor. Tira uma dúvida, Fusca. Quando você chegou lá em Gaza, você falou que foi revistado. Quem que te revistou ali? Cara, Eram foi... soldados Não, do não quê? foi bem soldados, porque eles não tinham fardas. É uma milícia, né? Uma Então, milícia porque que são atua- vilarejos que não têm o Que a- seu agrupamento policial ou soldados. São que milícias. atua ali na Palestina, por Isso. exemplo. É uma pergunta um pouco política, depois pode até tirar se quiser, pode editar isso, mas como você foi lá, você viu e você sentiu. A gente vê que aqui no Brasil a gente tem pessoas que defendem uma certa parte dessas facções Sim. que estão lá, não vou nem falar o nome. Você que viu lá e sentiu na pele, você acha que é Israel que faz essa maldade com essa pessoa, com essa galera, ou é a própria facção que atua e que faz isso com essas crianças, essas pessoas? Nós estamos falando de 2022. A transformação geopolítica do mundo mudou muito. Muito mesmo. Nós damos por visto que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, por exemplo, assim. Para Sim. aqueles que querem expandir, para aqueles que querem a Ucrânia de novo. Já foi deles. Sim. Mas eles querem de novo. E há uma... Aí entra todo um conceito, além da política, uma questão religiosa muito forte. E dentro do conceito da história do cristianismo, Jesus sim teve grande passagem pela Palestina. E é inadmissível Israel entender que Palestina não é de Israel. Sim. Então, pô, tá, Jesus tem Jerusalém, tá, o Monte Sinai, Nazaré, tal, Belém, mas Jesus viveu muita parte dessa Palestina. Sim. Quando há um relato que Jesus passou 40 dias no deserto, foi na Palestina. Só que é inadmissível, porra, mas não é nossa a Palestina. E não é, porque um povo conquistou seu direito, a sua independência. Sim. Né? E é óbvio. Mas quem oprime? Minha pergunta é quem oprime essas pessoas? São essas facções ou é Israel? Estou te perguntando porque você foi lá, tá ligado? Em 2022 era facção. Hoje eu acredito que seja uma guerra política e religiosa, então eu acho que, vamos dizer que Israel. É óbvio que é que nem a Palestina eu vejo muito como se fosse uma Coreia do Norte, tipo, é um país fechado que não tem muito acesso, sabe assim? Então é óbvio que quando eu falo, morreu 76 pessoas, ou 76, milhares de pessoas. Pode ser que a própria milícia vai ter sacrificado aquele povo. Mas quando a gente conhece pela amizade no mundo, vê que o Israel é um estado muito opressor. Sim. Né? É um estado muito grande, é um estado
geometricamente pequeno, mas ele tem muito grande, ele tem um acervo muito grande, Sim, sabe? acho que uma das maiores tecnologias do E planeta, né? eles mobilizam muita força para isso. Sim. Então, se pobre do Brasil, se quiser mandar uma guerra contra Israel, além de ser Israel, terra santa, e muita gente protege, Israel tem muito mais poder de fogo. Sim. Imagina, então, a Palestina, que é um país muito pobre. Sim. E fechado, né? É. Então, tem isso, assim. Entendi. É a discussão das guerras do mundo, assim. Sim. Queria eu conhecer mais de guerra para explanar mais sobre mais. Mas o que eu posso dizer, assim, é um povo muito sofrido. Sim. Muito sofrido, assim. São expectativa de vida de 30, 33. Na Palestina, você tá falando, né? Isso. 30, 33, máximo 40 anos. Tipo, não tem expectativa de vida. É complicado, né? Hoje, 40 anos, a gente tá... Ô, tô meninão. Mas Sim. lá, eles estão no final da vida, cara.